Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São as nossas reflexões diárias, de segunda a sexta-feira, 5 minutos às 5h05 da tarde, 5 vezes por semana, de segunda a sexta-feira, para você refletir, meditar e colocar em prática. Eu tenho certeza que isso vai mudar radicalmente a sua vida, porque toda a palavra de Deus é como uma semente que, quando é plantada, ela prospera e vira uma grande árvore. Nós estamos nessa semana falando sobre Crônicas do Mar, que é esse livro, que fala sobre algumas histórias, algumas experiências de Jesus com os seus discípulos ali em torno do Mar da Galileia e que tem nos ajudado muito na reflexão a conhecer o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Portanto, o tema de hoje é nunca recue, sempre avance. Bom, nunca recue. A Bíblia diz assim: Deus não tem prazer daqueles que voltam atrás. O texto da nossa reflexão de hoje está lá, quando João registra um momento em que os discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus, ficaram meio sem saber o que fazer. E ao invés de seguir a missão que eles tinham recebido da parte de Jesus, eles começaram a voltar para a sua antiga vida. Ou seja, eles retornaram às suas atividades anteriores. A gente tem visto muitas pessoas que começam bem a sua jornada com Jesus, mas de repente, por conta das dificuldades, das oposições, das dores próprias de seguir os passos do Mestre, elas recuam e vão tentar construir a sua vida longe daquilo que Deus tem para a vida deles. Às vezes de forma lícita, às vezes as pessoas estão trabalhando mesmo, elas estão envolvidas em nada imoral, uma vida comum. E ali estavam os discípulos, Conta aqui a história em João, no capítulo 21, do verso 1 até o 14, ele vai dizer sobre uma história, quando os discípulos estavam ali, diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Aí estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos, subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Ou seja, eles voltaram para as práticas da sua vida corriqueira. E Deus estava dizendo para nós: olha, o que eu tenho para você está à frente, avance, não recue, não permita que as oposições, que as dificuldades te desanimem, não permita que as vozes desse mundo, que as narrativas que aí estão, determine o seu ânimo, que você possa se lembrar da ordem do Mestre. E Jesus tinha deixado uma ordem aos discípulos. Primeiro, que eles fizessem discípulos de todas as nações. Ele disse para que eles fizessem isso depois que tivessem recebido o Espírito Santo. E aqui nós estamos vendo os discípulos se ocupar da vida corriqueira. Aí diz assim no verso 4: na manhã começava a clarear e Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharam peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que ali estava nas redes, Então Jesus está mostrando. Aí depois fala aqui que ele se apresenta e lá na praia Jesus diz assim: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles e fez a mesma coisa com os peixes. Foi a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Então nós estamos vendo o quê? Jesus trazendo de volta aqueles que estavam se ocupando daquilo que não precisavam se ocupar mais. Jesus estava corrigindo a direção dos seus discípulos. Os discípulos estavam lá voltando para a sua vida normal, e Jesus vai lá, dá uma palavra para eles, que aquela vida infrutífera, eles tinham tentado pegar peixe e não pegaram, agora, diante de novo da palavra de Jesus, as redes se encheram. Ou seja, muitos estão vivendo uma vida menor,
porque estão tentando fazer a sua vida acontecer como faziam antes de conhecer Jesus. E não vai funcionar. É preciso discernir a voz de Jesus nos nossos dias. E a gente sabe que a voz de Jesus é confirmada pelo Espírito Santo que fala conosco e a Escritura Sagrada que ele deixou por escrito para que a gente possa meditar nela de dia e de noite. Não volte. A Bíblia é dura quanto a isso. Deus diz assim, Deus não tem prazer nos que recuam. Deus não quer que você volte atrás, que você volte às antigas práticas. Jesus está dizendo, olha para frente, o apóstolo Paulo diz, né? Eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. Mas só quem faz isso, sabe quem é? Quem sabe ouvir a voz de Deus. E quem sabe que não presta para mais nada a não ser cumprir a missão que Deus deu para a vida dele. Pessoas que são apenas deslumbradas, apenas que gostavam dos pães multiplicados, né? do poder conhecido, esses, diante das dificuldades, diante das oposições, vão cuidar da vida de outra forma. Mas que você nunca volte para aquilo que você vivia antes. Que você possa se lembrar que Deus tem coisas maravilhosas, vida abundante, mas é necessário ser fiel ao seu chamado, à sua vocação, aos dons que Deus colocou na sua vida, ao seu compromisso com a comunidade da fé, o seu compromisso com a sociedade que você está inserido, que você seja luz, que você seja sal da terra. Não recue, não volte atrás. Seja como o apóstolo Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador, esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Deus tem muitos peixes para trazer a presença dele através da sua vida. Que você seja ousado e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. E não há alegria maior do que essa, em que dar o fruto, Deus é glorificado, a alegria de Deus vai estar em nós e a nossa alegria será completa. Que Deus te abençoe.